Item 5.8, as escalas de temperatura Kelvin internacional, que atualmente são a mesma coisa, tá? Mas como é que elas são definidas? Estamos falando agora da propriedade termodinâmica temperatura, tá? E não mais a escala Celsius lá que a gente está acostumado, ou Fahrenheit, tá? Então, de onde vem isso? Vem dos conceitos de segunda lei. Sabemos que para todos os ciclos térmicos reversíveis, estamos trabalhando com os casos idealizados, operando entre os mesmos dois reservatórios, temos que o rendimento é 1 menos QC sobre QH. Certo? Então, independentemente do ciclo, se ele for reversível, o rendimento vai ser igual. Essa equação serve para qualquer ciclo, na verdade, né? Mas o valor, o eta ali calculado, vai ser sempre o mesmo. Tá? Esse é um ciclo de potência. Do segundo corolário, podemos inferir que a eficiência de ciclos reversíveis depende apenas das condições dos reservatórios térmicos, entre o quente e o frio. É aquele que fala lá que se você está operando entre os mesmos reservatórios, a eficiência é sempre a mesma, de um ciclo reversível. E eu já tinha falado, vou repetir aqui, o reservatório é algo em que ele é uma idealização, em que você assume uma propriedade, no caso uma temperatura, que independentemente do que aconteça, essa propriedade, essa temperatura do reservatório é sempre a mesma. Então, se a temperatura do reservatório quente é TH, independentemente da quantidade de calor trocado com esse reservatório, ela vai ser sempre TH. Se a temperatura do reservatório frio é TC, independente da quantidade de energia, né, no caso do QC trocado com esse reservatório, a temperatura dele é sempre TC. Um exemplo, uma aproximação que eu sempre falo é jogar água quente no rio. No rio não, no oceano. Não vai mudar a temperatura do oceano. Tá? Baldes de água quente no oceano não vão fazer diferença nenhuma. E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então aí dá para inferir o seguinte, que se a eficiência depende só dos reservatórios, né, que vem do corolário, então eu escrevi aqui a eficiência em função dos calores, mas eu posso substituir esse QC sobre QH como uma função dos reservatórios, do que caracteriza os reservatórios, que no caso são as temperaturas, o TC e o TH. Então no caso do QC sobre QH reversível, a gente está falando do processo idealizado, ele é igual a uma função de TC e TH. Certo? É difícil entender? Eu acho que não. O reservatório tem uma propriedade constante que é a temperatura. Tá? E aqui eu estou trabalhando com ciclos reversíveis, aqueles que não têm perdas, que não têm irreversibilidades. É o ciclo idealizado. Então, o QC sobre QH pode ser igualado a uma função das temperaturas, pode ser calculado em função das temperaturas dos reservatórios, quente e frio. Bom, eu posso definir essa função de várias maneiras. Tá? Existem inúmeras formas para FI que satisfazem a equação. Eu não vou mostrar nenhuma aqui, tá? Eu acho que não é o objetivo. Quem quiser curiosidade, o Moran também não mostra, mas se eu não me engano, no Cengel tem uma demonstração lá. Não sei se é um exemplo ou se é um problema para resolver, um negócio lá, mas tem uma demonstração no Cengel que mostra uma expressão diferente da usual. Qual é a usual? A usual é a mais simples de todas, né? Que TC sobre TH é igual a QC sobre QH. A Kelvin propôs algo bem simples, né? E meio intuitivo, assim. Então a temperatura, agora a propriedade termodinâmica, né? Ela pode ser relacionada dessa forma aqui com os calores de um reservatório reversível. QC sobre QH, reversível, né, o processo reversível, um ciclo reversível, é igual a TC sobre TH, onde TC e TH são as temperaturas dos reservatórios frio e quente. Ok? Guardem essa informação. Vamos falar agora de um experimento, né? Então, em física, em engenharia, a gente precisa ser esperto, conhecer o fenômeno e ser engenhoso, né, na hora de bolar o experimento para que você consiga fazer algum tipo de avaliação ou alguma quantificação. Tá?
Então a gente está pensando aqui, ó, esse experimento, ó, o termômetro de gás a volume constante. Então ele foi concebido de maneira que você mantenha o volume aqui, ó, esse volume do gás aqui, no caso dentro do bulbo aqui, que é esse laranjinha aqui, que esse volume seja constante. Tá? E como é que isso é feito? Eu não tenho uma foto do experimento mesmo, mas conceitualmente é bastante simples, né? O que acontece? Conforme você vai aumentar a temperatura dentro desse bulbo aqui, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Para compensar esse aumento da pressão, você levanta aqui, ó, isso aqui é um fluido manométrico aqui, ó, você levanta esse baldezinho aqui. No momento que você levanta esse baldezinho, a pressão aumenta, aí você vai aumentar a pressão aqui e vai aumentar a pressão aqui. Vai aumentar o nível aqui, desculpa, né? Que consequentemente seria a pressão. Certo? Você está dando mais energia potencial para o fluido. Então você sempre vai poder ajustar. Ajustou a nova temperatura aqui. Eu vou ajustar uma altura aqui para que o volume volte a ser o volume que eu tinha. Um volume inicial lá, um V0. E aí eu posso fazer várias medições. Que tipo de medição? Vou poder medir a pressão necessária para manter aquela determinada temperatura. Tá? E aí o que acontece? Se eu colocar um gás que tem um comportamento de gás ideal dentro da minha faixa de medição, né, de pressão e temperatura lá, né, claro, vou buscar um gás que facilite a minha vida, né, sei lá, um hélio, por exemplo. Ou poderia ser um outro gás qualquer, desde que tivesse desde que as pressões e temperaturas medidas, né, respeitassem a lei dos gases ideais, né, que é essa aqui, ó, aquela equação dos gases ideais, que é PV igual a mRT. Tá? O truque é o seguinte, ó, lembra que eu falei? O experimento é feito para manter a pressão, o volume constante. Então, se eu mantiver o volume constante, ó, tem outras coisas que são constantes também, né? Ó, a massa do gás é constante, a constante do gás é constante, né? O R é constante. E se eu mantiver o volume constante, o que acontece? Eu vou ter uma relação linear entre a pressão e a temperatura. Se a relação é linear, eu posso escrever de duas formas. Ó, P igual a um alfa T ou P igual a um A mais um BT. Os dois são lineares. A diferença dessa aqui é que quando a pressão é zero, a temperatura também é zero. E nesse aqui, quando a pressão é zero, a temperatura não necessariamente é zero. Certo? Vai ser um outro valor. Tá? O que a gente acaba usando é essa aqui. Por quê? Porque daí você usa aquele manômetro ali do slide anterior, né, onde o volume é constante, e pega dois pontos de referência, os clássicos, ó, a temperatura de fusão e vaporização da água. Né? E aí você define, ó, que a temperatura de fusão da água é zero e a temperatura de 0 graus Celsius, né, seria alguma coisa por aqui, e a temperatura de vaporização seria 100 graus Celsius, alguma coisa por aqui ou lá, tanto faz. Tá? Então eu consigo fazer essa medição e correlacionar a pressão com a temperatura. Como é um gás ideal, respeita essa equação, o volume é constante, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser uma reta. Se eu plotar 2 ou 3 pontos aqui, eles têm que estar ao longo de uma reta. Então eu consigo extrapolar isso aqui até o quê? Até a pressão zero. Eu não consigo fazer medições com pressão zero, mas eu consigo extrapolar essa condição até a pressão zero. E é daí que sai aquele número lá mágico de temperatura em graus Celsius, que a temperatura mínima possível em graus Celsius é menos 273,15 Kelvin. Menos 273,15 graus Celsius. Essa é a temperatura máxima, não, né? Eu falei máxima, estou bêbado. É a temperatura mínima que eu posso atingir. Menos 273,15. Se eu fizer o mesmo experimento na escala Fahrenheit, eu vou chegar lá naquele menos 460. Menos 459,63, se eu não me engano. 67, se eu não me engano.
Tá? Então é um experimento simples. Então todas essas escalas, Celsius e Fahrenheit, são escalas para medir uma quantidade que a gente chama aí de temperatura. Tá? A propriedade de temperatura tem que ser medido daí numa escala absoluta, que são essa correlação, que seria uma escala Kelvin no sistema internacional ou a escala Rankine no sistema inglês. Certo? Então esse é o truque para chegar no valor lá da temperatura mínima possível, aqui que seria a temperatura zero, numa escala qualquer que fosse absoluta. Tá? Para concluir, né, daí foi definido, né, definido na escala Kelvin, é definida tomando como referência T1 igual a 273,15, errei, era para ser vírgula ali, mas tudo bem, T2 igual a 373,15, temperaturas de fusão e evaporação da água. E nessa escala, quando P igual a zero, T igual a zero. Então, quando a pressão for zero, a temperatura Kelvin vai ser zero, ou a temperatura em graus Celsius vai ser menos 273,15. Em 1990, que tinha uma escala internacional, não me lembro bem, mas tinha uma diferença de 1 centésimo, se eu não me engano, de temperatura. Não sei porquê, não sei a história. Mas em 1990 eles ajustaram. Escala Kelvin, escala internacional de temperatura, ficou a mesma coisa. Certo?